Olá, meus queridos irmãos, que a bendita paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós queremos falar um pouco hoje sobre o tabernáculo. A pedido do irmão Eric, nós temos algumas aulas sobre o tabernáculo em nosso canal no YouTube e ele pediu que nós falássemos um pouco mais. Então hoje eu queria trazer uma tipologia do tabernáculo. Uma aula introdutória sobre o tabernáculo. Conhecemos pela Bíblia que o tabernáculo era um templo móvel, um templo móvel. Israel era nômade no deserto, então eles tinham que se mover de um lugar para outro até chegar à terra de Canaã. E com isso, o povo de Israel precisou fazer um templo de adoração a Deus que pudesse ser montado e desmontado no deserto. Nós não vamos entrar nos detalhes das peças do tabernáculo, isso deixaremos para uma outra aula. Inclusive, temos aula no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, dando detalhes de cada peça do tabernáculo, que simboliza cada peça do tabernáculo, inclusive a cobertura, a porta do tabernáculo, o véu, por que tinha 4 cores, que simboliza essas 4 cores, tá? Até as cordas trançadas em 3 para segurar a cobertura do tabernáculo, tudo isso tem uma simbologia. E está nas nossas aulas que eu vou deixar o link para você. Bom, vamos lá. O tabernáculo, então, como eu acabei de dizer, era um santuário portátil, construído por Moisés, que servia de morada para Deus entre o povo de Israel. E a título de introdução, tudo no tabernáculo remete a Cristo. Tudo no tabernáculo é uma sombra de Cristo. Se você olhar por essa ilustração, eu vou dar mais detalhes, o que simboliza essa ilustração. Já você vai ter uma noção melhor do que eu estou dizendo, tá? Bom, tabernáculo então é um símbolo de Cristo, de acordo com a interpretação bíblica da tipologia. O tabernáculo, ele tinha 3 divisões. A primeira divisão que nós vemos era o pátio externo, essa área aqui chamada de pátio externo. A segunda divisão era o lugar santo, essa região. No pátio externo, nós temos o altar do sacrifício e a pia de bronze. Dentro do lugar santo, nós temos o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. E a terceira divisão era o lugar santíssimo, onde somente o sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Nesse local tinha a Arca da Aliança. Muito bem. Falando um pouco mais sobre as peças do tabernáculo, temos a porta do tabernáculo. A primeira peça que nós encontramos é o altar do sacrifício. A segunda peça, a pia de bronze. A terceira peça é o candelabro, já entrando do lado esquerdo. E de frente nós temos, da entrada da porta, nós temos o altar do incenso. O candelabro, vale a pena dizer que ele tem outros nomes, como menorá, tá? E você vai encontrar outros nomes para o candelabro. E aqui do lado direito da porta nós temos a mesa dos pães, tá? A mesa dos pães do lado direito. Depois o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo e a arca do testemunho dentro do lugar santíssimo, ou arca do concerto, ou arca do Senhor, ou arca da aliança, é a mesma arca, tá bom? Só não tem nada a ver com a arca de Noé. Mas o restante que você encontrar de arca na Bíblia, arca do testemunho e da aliança, tudo está se referindo a essa arca. E dentro da arca tinha um maná, uma porção do maná, a vara de Arão que floresceu. E está errado aqui a citação. E as tábuas dos 10 mandamentos. Está faltando aí as tábuas dos 10 mandamentos, tá? Bom, muito bem. Olha agora como
Esse tabernáculo nos remete a Cristo, inclusive na nossa trajetória cristã, da vida cristã, é uma simbologia da vida cristã. Vamos ver? Nós temos o portão. Para terminarmos essa nossa introdução, nós temos o portão. Primeiramente, o portão ou a porta de entrada do tabernáculo. E o que Jesus vai dizer em João 10:7? Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa porta nos lembra de Cristo. E depois nos deparamos com o altar do sacrifício, o local onde o cordeiro era imolado para perdão dos pecados do povo de Israel. E nós vemos, irmãos, que em Hebreus 9:28 vai dizer que Jesus é o verdadeiro sacrifício. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus, em outros textos, muitos textos da Bíblia, vai dizer que Jesus foi morto pelos nossos pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, primeiro nós encontramos a porta que é Cristo. Depois nos deparamos com o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário por nós. Aí nós vamos nos deparar com a pia de bronze, aonde os sacerdotes se lavavam as mãos. Mateus 3:13-17 fala do batismo de Jesus. No batismo, onde João Batista e Jesus batizavam as pessoas que ali vinham até eles. João Batista batizou Jesus e Jesus deu seguimento ao ministério de João Batista, sendo que Jesus mesmo não batizava, mas João Batista ali chamava o povo ao arrependimento. Então, nos deparamos agora com o batismo nas águas. O crente deve passar pelo batismo nas águas, cumprir com a justiça de Deus. E entrando depois, saindo da pia de bronze e entrando no lugar santo, nós vamos nos deparar com a mesa dos pães. A mesa dos pães, tirei aqui como referência 1 Coríntios 11:23 a seguir, até o 34, do 11:23 ao 34, fala da Santa Ceia. A mesa dos pães fala agora do crente que já aceitou o sacrifício de Jesus, entrou pela porta, passou pelas águas e agora está participando da ceia do Senhor. Ceia, tá? Perdão, não é Santa Ceia, é ceia do Senhor. Santa Ceia é uma invenção lá atrás, vamos deixar para lá, do tempo dos tempos dos patriarcas, da Igreja Católica, mas a Bíblia vai citar ceia do Senhor, tá bom? Vamos lá. E depois que o crente passou pela ceia do Senhor, ele vai agora ter do lado esquerdo o candelabro. João 8:12 vai dizer, o candelabro servia para iluminar o ambiente do lugar santo. Ele trazia luz ao lugar santo. Aquilo que está em trevas, a partir do momento que o candelabro ou a menorá era acesa, ele então passava a iluminar aquele lugar. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quem andar comigo não tropeça, quem andar comigo jamais andará em trevas. E depois nos encontramos também com o altar do incenso, que simboliza o altar do incenso. Davi diz assim, suba minha oração perante a sua face, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Em Apocalipse 8:4 João diz, eu vi a oração dos santos, que subia como incenso suave. Fala do crente, agora que está iluminado pelo poder do Espírito Santo, participou da ceia do Senhor, aceitou o sacrifício, passou pelas águas, entrou pela porta, agora ele vive uma vida de oração. E essa vida de oração, de consagração ao Senhor, vai nos levar ao Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. A Bíblia diz que o véu que separava foi rasgado. Hoje nós temos, Hebreus diz que nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, o que os sacerdotes só tinham uma vez por ano. Hoje
Nós podemos entrar a qualquer momento na presença do Senhor. E 1 Samuel 4,4 fala que a arca era um símbolo da presença de Deus, da presença do Altíssimo. Então, estar diante da arca era estar diante da presença de Deus, um símbolo da presença de Deus. É o crente que passou pela porta, aceitou o sacrifício, batizou nas águas, participou da mesa do Senhor, foi iluminado pelo poder do Espírito Santo e agora vive uma vida de oração. E ele está agora na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, na presença do Senhor. E aí, a minha pergunta é, você aceitou o sacrifício de Jesus? Já aceitou? Já desceu pelas águas? Já participou da ceia? Já foi iluminado pelo poder de Jesus, do Espírito Santo? Vive uma vida de oração? Sente a presença dele? Conta aí nos comentários se alguma vez você já sentiu a presença de Deus, sentiu Deus dentro de você. É gostoso, não é? É maravilhoso. Eu poderia contar muitas experiências de sentir a presença desse Deus maravilhoso. E o que você achou desse comentário? Quer que eu faça outros vídeos falando do tabernáculo, das peças do tabernáculo, das tribos que ficavam em volta do tabernáculo, né? E eu disse que o tabernáculo é um símbolo de Cristo. O livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar é tabernacular. No grego é tabernaculou entre nós, viveu entre nós. Assim como Deus, ele fazia presença dentro do tabernáculo. Hoje, Cristo tabernaculou entre nós, ele viveu entre nós e hoje ele vive em nós. Ele está em nós. E Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E aí? Você concorda com essas citações? Realmente o tabernáculo é um símbolo de Cristo? Diga nos comentários aí. Põe outras citações que você gostou. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no nosso canal também. Ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdos como esse. E entra no link que eu deixei para ver outras aulas a respeito do tabernáculo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço a todos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.